Olá! Eu tô na luta aqui para conseguir fixar esse comentário e eu não consigo. Deixa eu ver se eu compartilhar. Eu não consigo, não sei por que que eu não consigo fixar comentário nesse celular. Não vai de jeito nenhum. Poxa vida! E aí? Como é que vocês estão, arteiras? Suas lindas e lindos, né? Se tiver algum artesão aí, né? A maioria aqui é a mulherada, né? Mas se tiver algum artesão aí também, seja muito bem-vindo! Deixa eu abrir aqui, que eu quero compartilhar o calendário. Ô, meu pai, cadê Jesus? Aqui, deixa eu tirar um print disso. Ok, salvar em fotos. Tudo bem com todo mundo? Estão preparadas para mais uma aula? Mundo da precificação. Você vê, Flavi? Às vezes eu me inspiro. Eu tô no momento, na fase lencinhos. Então, olha só, hoje é a terceira live do nosso calendário especial aí de lives, tá? Eu vou abrir aqui para compartilhar com vocês o que já rolou, tá? Dia 21, nós falamos sobre lucro. O tema da live foi: você tem lucro com o artesanato? Na quarta da semana passada, o tema da live foi 5 passos para cobrar mais sem medo. Olha só, 2 temas incríveis. E se você perdeu, eu vou te contar daqui a pouquinho como você faz para assistir essa aula que eu deixei gravada, tá bom? E temos a live de hoje, né? A nossa aula 5 passos para precificar corretamente. Então, a maioria das coisas tudo muito voltado, relacionado ao nosso comportamento, a visão que eu tenho sobre as minhas escolhas, tá? E nós vamos ter mais uma live, que vai ser na próxima quarta-feira, falando, né, só sobre precificação, como definir o Prolabore, né? Para quem não sabe, o Prolabore aí é o salário do empreendedor, tá? Então, nós vamos falar sobre esse assunto, porque tem pessoas que não faz essa retirada da forma correta, faz tudo aí de qualquer jeito. Nós vamos falar sobre esse assunto na próxima aula de quarta-feira, tá? Então, olha só, eu quero saber se tem alguém nova por aqui. Tem alguém nova aqui hoje? Carinhas novas por aqui? Já vi algumas carinhas conhecidas. Como sempre tem alguém novo assistindo pela primeira vez, às vezes eu esqueço de me apresentar. Então, até anotei aqui para eu fazer isso direitinho, tá? Então, Xaxá aqui, para quem não me conhece, meu nome é Charlene, mais conhecida como Xaxá, né? Para as meninas que já acompanham aí o Venda Mais há algum tempo, tá? Eu sou artesã desde 2010, exatamente 2010 foi quando eu comecei a monetizar, né? A ganhar dinheiro com artesanato. E na verdade, um pouquinho antes. Eu me assumi artesã, né, em 2010, mas em 2008, mais ou menos, eu já comecei a fazer coisas com artesanato e aí começou uma segunda fonte de renda. Em 2010, eu abri mão, né, de um cargo de gerente de academia de ginástica para viver de artesanato. E aqui estou eu já esse ano, vai fazer 11 anos já de artesã, tá? Então, para quem acha que eu tô só aqui, né, no digital, ensinando vocês, não. A jornada como artesã continua, não vai parar, né? Eu sempre falo que tenho muitos planos pro Menina Pimenta, né? Para quem quiser conhecer, Ateliê Menina Pimenta, serão super bem-vindas. Sempre tem uma carinha nova por lá, tá?
Então, olha só, todo aquele início de live, né? Eu peço a ajuda de vocês, tá bom? Se você puder, clica nesse aviãozinho aí do outro lado e compartilha agora, tem que ser agora, tá? Para que essa aula chegue para mais pessoas, atinja mais pessoas, tá? Então você vai clicar nesse aviãozinho. Todo mundo tem pelo menos uma amiga artesã, né? Quem é que não tem uma amiga artesã? Então clica nesse aviãozinho aí, tá? Para encaminhar essa live para quem você puder conhecer. Enquanto você encaminha, você continua me escutando, tá bom? Então manda aí para uma, duas pessoas, porque quem compartilha multiplica, né? Conhecimento é a única coisa que a gente compartilha e ele continua sendo nosso. Ninguém vai te tirar. Então compartilhe isso com outras pessoas, tá? E se você puder, claro, já sabe, né? Aquele dedinho no coraçãozinho. Eu gosto sempre de falar, quando você tiver alguma sacada, quando algo que eu estou falando aqui com você fizer algum sentido para você, bate o dedinho no coração também, tá? Porque isso é bom para mim, que eu recebo a energia de vocês, né? E o Instagram entende também que esse bate-papo tá interessante, que vocês estão gostando e ele mostra esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? E aí, nós estamos falando sobre precificação. Eu quero saber aqui se tem alguém aqui que é aluna, que já é aluna do curso de precificação, só para eu ter uma ideia de quem já é aluna aqui do Venda Mais Seu Artesanato, no curso de precificação especificamente, porque nós temos outros cursos também, né? Se tiver alguém nova também por aqui, me conta para eu saber, e aí a gente já vai começar o nosso papo de hoje, tá? 5 passos para precificar corretamente. E outra pergunta que eu quero fazer para vocês também é quem aqui não sabe precificar? Oi, Su! Quem aqui não sabe, tá perdida, não faz ideia, por isso que eu tô assistindo essa aula hoje, porque eu não sei, ou eu já sei e tenho algumas dúvidas, ou eu quero só dar uma reafirmada naquilo que eu já aprendi. Eu só comprei a calculadora junto com o curso de precificação, né? Show, muito bom. Então, olha só, para quem não assistiu as outras aulas que eu falei com vocês aqui, já foram 2 aulas, tá? Para quem perdeu, que foi Você Tem Lucro com o Artesanato, a primeira aula, e 5 passos para cobrar mais com o artesanato. Quem quiser assistir essas aulas, elas ficaram gravadas, tá? Então essas 4 aulas em especial eu vou deixar gravadas, tá? Mas elas não vão ficar disponíveis para sempre, elas vão ficar disponíveis, se eu não me engano, até dia 13 ou dia 14 lá no canal do Telegram. Então essas 2 já estão lá. Se você ainda não entrou no canal, o link, terminando a live, o link do canal do Telegram está disponível lá, aqui na bio, tá bom? Então tem um link, o último link que você vai acessar, você clica lá, você encontra o canal do Telegram. Tem essas aulas lá disponíveis, além de outros materiais que eu tenho certeza que vão agregar muito aí, né, a nível de conhecimento no seu processo criativo, para você ter mais resultado com vendas, tá? Essa é a proposta aqui do Venda Mais Seu Artesanato, tá bom? Então, tô vendo aí algumas pessoas que têm dificuldade com precificação. Então, Fernanda, se você puder, se você ainda não assistiu, assiste essas aulas, vale muito a pena. Eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre esse assunto precificação e tudo vai fazer mais sentido para você, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre alguns comportamentos também, assim como na aula passada, né, mas com foco em outras coisas, tá? E um recado super importante, tá? Aqui no final dessa live, eu vou oferecer uma oportunidade para você aí do outro lado, tá bom? Mas só no final da live, tá? Sim, tem um curso lá dentro, tem um material incrível lá dentro do curso, não é só a planilha, não. Como assim, meu pai do céu? Tem muitas aulas lá para você entender os conceitos de precificação para depois usar a planilha. Senão você não sabe o que colocar
dentro da planilha. Se você não assiste às aulas, você tem a planilha, mas pode estar colocando informações ali que não são condizentes com o conceito de precificação. Tá? Então, assiste a aula, as aulas, né, o curso de precificação, e aí depois você começa a utilizar a planilha, né? Pode ser até que você já esteja usando, mas tem que fazer sentido tudo que você está lançando ali, senão pode ser que esteja comendo até alguma informação ali, comendo alguma bola, tá? Tem um curso sim. O nosso tem, a nossa calculadora tem o curso, tá? O acesso é vitalício, tá bom? Então, bora lá começar? Bora lá começar. No final eu vou falar dos detalhes, tá? Do curso de precificação. Coisa rápida também, tá? É uma informação muito importante para quem quer viver de artesanato, né? Se você quer viver de artesanato, você precisa realmente ficar claro aí para você, tá? Então vamos lá, olha, 5 passos para você precificar corretamente o seu artesanato, tá? A primeira coisa que você precisa ter aí do outro lado, que eu sei que muitas pessoas não têm, por muito tempo me comportei dessa forma, é o que? Você ter controle de todos os seus gastos, todos os seus custos, né? Tudo que envolve o seu processo criativo. Muitas coisas, se você perde esse controle, ou se você tem controle zero, o que acontece? Pode passar batido, tá? Então, quando eu falo de ter controle, não é só ter controle sobre o que você gasta com o material, que é, digamos, o essencial, mas outros fatores, né, outras coisas que envolvem o seu processo criativo fazem parte do processo da precificação ao pé da letra. Então, se eu vou realmente precificar, né, no detalhe, para chegar ao valor de venda correto, eu não posso deixar de lado tudo o que eu utilizo, ou seja, se eu não tenho esse item, eu não consigo concluir o meu trabalho. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, porque eu sei que muitas pessoas não consideram esses fatores como parte do processo de precificação. Mesmo quem às vezes faz aí algum processo, por mais que não seja ainda o formato ideal, eu sei que muitas pessoas estão em busca de fazer corretamente, de perder medo principalmente, né? Porque o medo é o que atrapalha, é o que azeda tudo, tá? Mas eu vou colocar algumas coisas aqui, tá? Quem aqui considera, por exemplo, energia elétrica, se é que você utiliza realmente isso para trabalhar, tá? Mesmo que não seja um equipamento que utiliza, ainda assim eu considero importante você atribuir sim uma porcentagem da luz que você usa, que a maioria que trabalha em casa, acredito que a grande maioria trabalha em casa, empreende em casa. Se você não tem, né, um ambiente iluminado, você tem dificuldade para trabalhar, você precisa desse ambiente. Então, tudo é feito com bom senso, né? Às vezes as pessoas ficam na dúvida do quanto colocar. E a gente precisa, em muitos momentos, na hora de lançar esse valor, né? Você não tem como ser, isso é uma coisa que às vezes atrapalha, você não consegue ser exatamente exato em tudo, principalmente quando você usa o seu ambiente residência para trabalhar, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que você faz crochê, né? As meninas do crochê. Quantos por cento eu posso considerar, sendo que eu não utilizo máquina, né? Mas você usa equipamentos, por exemplo, o seu computador, né? Se você está ali estudando, se você está pesquisando, assistindo uma aula, isso faz parte do seu ambiente de trabalho. Então, pode considerar aí tranquilamente, sem medo, uns 10, 20%. Isso não vai influenciar, né, de uma forma absurda o valor total, né, quando você precifica. Então, deve colocar sim. Tá? Agora, quem trabalha de forma direta tem que colocar um pouco mais. Quem utiliza, por exemplo, máquina de costura, né?
Lá em casa a máquina fica ligada praticamente, no mínimo aí 6 horas por dia, né? Levando aí pausas e intervalos, né, para um almoço, enfim, de 6 a 7 horas, assim, tranquilamente, salvo exceções, quando a gente precisa trabalhar mais. Né? Então, eu considero aí um valor maior, né, na porcentagem no meu processo de precificação, tá? E eu sei que muitas pessoas não consideram isso, não consideram. Então, você precisa não ter controle só dos gastos com material. Aí, ter o controle é o que? Você vai na loja fazer uma compra, porque depende, independente da forma que você repõe seu material, a frequência que você compra, isso tudo tem que ser extremamente controlado, né? Por exemplo, quando eu comecei, eu não comprava da forma que é hoje, né? Hoje eu faço compra a cada 3 meses, mais ou menos. E aí, isso me poupa em muitos sentidos, né? De não ter que ficar saindo toda hora, eu já consigo arcar com isso. Mas no começo, eu comprava tudo muito de picadinho, de pouquinho, porque eu não comecei fazendo nenhum tipo de investimento, eu não coloquei nenhum dinheiro ali. Não tinha, né? Eu comecei exatamente da forma que eu pude começar. Tá? Mas você precisa controlar, no sentido de ter notinha para quando você for precificar, você ter isso arquivado ou lançar, né, numa planilha ou um caderno, que seja, o quanto você pagou por aquele item para quando você for precificar, você ter a certeza, né, não ficar na dúvida. Quantas vezes você já deve ter ido aí na loja aí de tecido aí perto da sua casa, a loja mais próxima aí, e às vezes uma coisinha ou outra acaba não pegando nota. Acontece, não acontece? Estou falando alguma mentira? Então, isso precisa ser cuidado com muita responsabilidade, porque enquanto eu não tenho um comportamento empreendedor de fato, né, enquanto eu não encaro isso como um negócio, as outras coisas, elas nunca vão tomar o rumo que pode tomar. De crescimento, de desenvolvimento, de você ter uma visão ampla de todo o seu cenário, né? De tudo que você está vivendo. E isso acaba ficando sempre muito perdido, tá? Então, além do material, que você precisa ter esse extremo controle, tá? Você precisa considerar também itens que são indispensáveis para o seu processo. Então, eu já falei da energia, por exemplo, a internet. Como eu coloco, como eu calculo isso, Charlene? A mesma coisa da luz, né? Se é da sua casa, você considera um valor, uma porcentagem, tá? Agora, se você de repente colocou um plano no seu celular só para isso, só para você trabalhar, então é isso, você tem que considerar se aquilo foi contratado com esse fim, precisa fazer parte. Então, de repente, você paga aí R$50 de conta de celular. Então, você coloca isso no seu processo de precificação, tá? Meio de transporte, né? Tem gente que sai toda semana, às vezes ou pega um ônibus, ou pega um Uber, ou usa o carro, tá? Então, dá para ser exato, é uma coisa que você não precisa sofrer com isso, de ser exato, exatamente assim, certinho, na vírgula, no centavo. É uma média, tá? É uma média. Então, eu coloco aí R$150 aproximadamente de combustível no meu processo de precificação. E eu saio muitas vezes, né? Eu vou ao correio, sempre acabo saindo para fazer alguma coisa que está extremamente ligada ao trabalho. Então, sim, precisa considerar. Se eu não considero isso, eu acabo muitas vezes pagando para trabalhar e você fica com aquela sensação de que, poxa, trabalho e nunca tenho. Tá? Então, por que eu não vou colocar se eu dependo disso? Se isso faz parte do meu dia a dia, da minha rotina enquanto artesã empreendedora, enquanto artesã vendedora, tá? Então isso precisa também fazer parte
do processo, né? Os materiais, óbvio, né? E assim, material no detalhe, tá? Uma etiqueta, ela tem um custo, um botão, ela tem um custo, qualquer detalhe, uma embalagem, um cartão, uma tag, a parte de divulgação, de marketing, que muitas pessoas não consideram isso, né? De investir em divulgação aqui na rede social, por exemplo. Quem são as pessoas que investem em anúncio hoje? Me fala aí. Acredito que a maioria não faça, né? Que fica no marketing, aí dá esperança, né? Que posta e fica esperando um milagre acontecer. E não é isso, né? Eu preciso me movimentar de outras formas, né? E eu colocar uma energia nisso para que o meu conteúdo atinja outras pessoas faz parte do processo. Show, muito bom, tá? Então você precisa ter uma média aí para que isso faça parte do seu processo também, tá? Pode e deve colocar, tá bom? E os materiais, tá? Tem que ser tudo no detalhe. Às vezes, uma coisa que você esquece, às vezes ali na precificação não faz uma diferença gritante, né? Mas ao longo do ano são centavos aqui, R$1 ali, R$3 ali, que quando você soma tudo isso ao longo do ano faz sim muita diferença, tá? Ainda estou arrumando a casa para fazer os anúncios. Já investi, mas não tive nenhum retorno. A gente não vai falar sobre isso, a gente pode, inclusive, marcar uma live para falar sobre esse assunto, tá? Mas é uma coisa que precisa começar, que não tem momento certo para começar, né? E anúncio é uma coisa que você aprende fazendo, que você aprende errando. Não é todo anúncio que dá certo, não é todo anúncio que dá resultado, independente do momento, tá? E eu falo por minha experiência aí no mercado, esse tanto tempo aí dentro do mercado artesanal, trabalhando com redes sociais, tá? Aqui no Venda Mais também, a gente faz muitos testes, muitas vezes o dinheiro sai e não volta, mas a gente tem essa clareza, essa conscientização, tá? Então, assim, o maior erro é achar que existe milagre nas coisas, e não é isso, tá? É você saber olhar as coisas, né? Saber olhar por dentro do que você está fazendo para entender onde eu posso mudar, onde eu posso mexer, e com o anúncio não é diferente, tá? Então, olha só, eu tô vendo que tá chegando algumas perguntas aqui e tem uma caixinha de perguntas que está... Deixa eu ver se ela está ativa, deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas aqui, tá? Então você pode... Eu acho que você consegue clicar nesse pontinho de interrogação. Aí você deixa a sua pergunta nessa caixinha que no final da live eu vou separar alguns minutinhos para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, o primeiro passo é ter controle sobre todos os seus custos, todos os seus gastos, tá? Ficou meio escuro aqui, né? Eu não sei, ficou meio estranho. Deixa eu abrir aqui a cortina para ficar um pouco mais clarinho. Não, ficou horrível. Vamos deixar assim. Então, perguntas pro final, tá, gente? Que eu não consigo ficar olhando as perguntas, tá? Vamos deixar as perguntas para o final, combinado? No final, eu tiro todas as dúvidas de vocês, coloque na caixinha aqui, beleza? Senão, eu não consigo, a minha linha de raciocínio foge aqui, eu não consigo explicar e tirar as dúvidas ao mesmo tempo, pra gente não perder aqui a estrutura dessa aula, tá? Segundo passo... Mais uma atitude aí comportamental é o que? Você banir a ideia de que só a matéria-prima deve ser cobrada. Quantas vezes, né? E aí isso envolve muito aqui, né? Um gancho desse ter controle sobre os gastos, mas não é só ter controle sobre o material, sobre a matéria-prima, né? E não é só o material que faz parte do processo de precificação. Os outros itens, né? Porque, por exemplo, se eu tenho se eu trabalho com uma máquina de costura, se não tem luz na minha casa, como que eu vou produzir? Como que eu vou costurar?
tá? Mesmo que você não pague, né? De repente você tem um marido que arca com todas as despesas aí da sua casa, com tudo. Ai, mas eu não pago, isso não sai do meu bolso, Chalene. Mesmo assim, eu coloco? Coloca, tem que colocar, tá? Porque você, em algum momento, pode ser que você tenha que realmente pagar isso. Né? E isso pode ficar como lucro para você. Não tem problema nenhum, você não vai estar sendo injusta com ninguém. Você não vai estar sendo injusta com ninguém de forma alguma, tá? Mesmo que isso de fato não saia do seu bolso. O seu marido, ele quer pagar, ele pode, tá tudo bem, você não precisa, mas considere isso também, por favor, tá? Mesma coisa com a internet, todos esses itens que fazem parte do seu processo, coloca no processo de precificação, tá bom? Se você não vai usar esse dinheiro para realmente pagar a internet, a conta de luz, isso fica como lucro, isso fica como caixa, não é para pegar para você, hein? Pelo amor de Deus, senão você não tem como reinvestir, não tem como crescer, você não consegue fazer curso, você nunca consegue fazer nada, né? Você fica sempre nessa coisa, esse ciclo, né? Você não sai do lugar, tá? Então, tem que considerar esses outros itens e banir, né, essa ideia de que é só o material. E aí a gente já entra aqui no passo 3, que é o quê? Levar em consideração a sua realidade. Se comparar com o mercado, muitas vezes vai te ferrar. Por que eu tô falando isso? Porque o método de precificação que é mais utilizado hoje, qual é o método de precificação mais utilizado hoje? É pesquisa no Google. Você vai pesquisa no Google e aí você vê como está o preço das coisas, aí você define o seu preço. Ou você entra no Elo7, né, que é uma plataforma que tem muito produto artesanal, aí você vai ver quantas pessoas estão cobrando lá e aí você define o seu preço. Ou você entra nesses grupos que eu abomino cada vez mais. Eu faço parte de alguns simplesmente para acompanhar e ver o comportamento das artesãs, que assim, é uma coisa bizarra. Não vou nem entrar em detalhe porque assim, você gasta até sua energia, mas é um comportamento que as pessoas têm que não dá para entender. E aí acaba jogando lá, e quanto eu cobro? Aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, cada um dá uma opinião e você não chega a lugar nenhum com isso e nunca sai dessa zoninha de conforto, que isso é zona de conforto, né? Não busca entender, não vai em busca de aprender a fazer da forma certa. E por que eu devo levar em consideração a sua realidade? É porque você mora num lugar, né, que só você mora, que os custos de onde você mora às vezes é outro, o lugar que você compra é outro, o custo com material não é igual para todo mundo. Eu não posso ter como referência de preço o preço do outro. E o pior de tudo não é nem você pesquisar, porque já considerei muito importante, hoje eu não levo muito isso em consideração, porque a maioria das pessoas fazem errado. A maioria das pessoas fazem da forma errada. Então, como que eu vou tirar como base o preço de né? Eu fiz esse cachecol aqui. Por quanto eu vendo? Aí eu vou e procuro algo, né, peças parecidas com isso. Só que aquela pessoa, ela pode estar cobrando errado. E é muito provável que ela esteja cobrando errado. E aí você vai e copia o preço daquela pessoa. Dá para chamar isso de método? Porque esse é o método que a maioria das pessoas estão utilizando, tá? Então, leve em consideração a sua realidade. Às vezes a matéria-prima não é a mesma, o tecido não é o mesmo. A gente sabe que tem de tudo no mercado, né? Tem de tudo. E você trabalhar com matéria-prima de qualidade é uma coisa essencial. E às vezes a peça tá até bonita ali, tá legal, né? Mas quando você vê ali a peça no ao vivo,
Eu sei porque eu já trabalhei com tecidos de qualidade mais inferior, né? Só que hoje eu tenho maior cuidado com isso. Eu procuro preço, sim, procuro ofertas e promoções, né? Esses tecidos de marca, tecidos digitais. Eu sempre estou de olho para quando tem promoção, para eu ter um preço melhor, e aí eu compro numa quantidade maior, aquilo que eu sei que existe uma demanda, né? Mas hoje eu tenho essa percepção diferente. Às vezes você vai pelo mais barato e acaba dando ruim para você. E as pessoas valorizam qualidade nesse sentido também. E aí a pessoa está cobrando, né, tá gastando pouco material, não leva outros itens em consideração, não tem valor agregado nenhum no trabalho dela, e você tá indo aí nesse efeitinho manada, né, que é fazendo do jeito que todo mundo faz. Tá? Então, gente, que barulho foi esse? Do nada, um barulho. Meu Deus! Tá? Então, cuidado com esses métodos, tá? Muito cuidado com o comportamento de vocês em grupos, tá? Isso é muito importante. Entre em grupos sérios, né? Que tenham seriedade. Os grupos, eles têm tomado um rumo são coisas muito antiéticas que acontecem dentro dos grupos. As pessoas acham que estão ajudando, mas na maioria das vezes estão ali atrapalhando, estão julgando a forma com que as pessoas fazem, criticando muito o trabalho, né, das pessoas, principalmente das pessoas que estão começando, e aí colocam ali para pedir uma opinião. E aí, ai, nossa, olha, de verdade, não faça parte desses grupos assim. E principalmente, muito cuidado no momento de pedir opinião, ajuda, tá? Então, por favor, leve em consideração a sua realidade, tá? Não fique copiando nada de ninguém, porque esse não é o caminho, e isso vai te ferrar, isso vai te quebrar, tá? Devo dar desconto sempre que alguém pede? De forma alguma. Deixa a pergunta na caixinha, por favor, tá, gente? Coloca a pergunta na caixinha que eu vou responder no final, tá? Tem um pontinho de interrogação aí pra você, eu não sei como aparece, mas tem uma caixinha aberta, você consegue deixar a sua pergunta, eu vou responder no final da live, tá? Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, porque eu sei que existe muito esse perfil, né? E isso é uma coisa que prejudica demais não só a artesã, mas prejudica o mercado também, tá? O que é o quarto passo? Se você faz artesanato, mas essa não é a sua renda principal, por que você não tem o cuidado de precificar isso corretamente? Tem alguém aqui que, além de ser artesã, tem um outro trabalho? A cachorrada aqui. Tem alguém aqui que é artesã, mas é professora, ou é funcionária pública, ou trabalha em algum outro lugar? Me conta aqui, só para eu ter uma ideia. O que acontece? O que é muito acontecer? Assim, eu falo isso com tranquilidade, porque são coisas que chegam, tá? Isso não é no achismo, nada aqui é no achismo, tá? As pessoas têm um outro trabalho, então, teoricamente, não precisam, né, do artesanato, porque ela já tem o salário dela de CLT, e aí acaba cobrando precinho, mas a critério de repor aquilo que gastou com o material, e tem um lucrinho assim, né, que o lucro, na verdade, ele nem é nosso. O que é nosso é o Prolabore. Nós vamos falar isso na próxima aula, tá? Mas acaba cobrando qualquer preço, e assim, isso acaba muitas vezes sendo uma distração, mas por que não valorizar? Mesmo que seja uma distração, mesmo que seja um hobby, por que eu não devo valorizar isso? Por quê? Então, esse é mais um passo, tá? Para se você aí do outro lado está tendo esse tipo de comportamento, tá? Não estou generalizando, tá? Não estou dizendo que isso é com todo mundo, mas existe sim esse perfil, tá? Tome cuidado, porque você
pode não estar se prejudicando, porque você teoricamente não precisa, mas pode ser que um dia você realmente precise disso, né? Que isso se torne a sua renda principal. E aí, como que você vai fazer para mudar tudo isso? É uma sofrência, você que acostumou, né, a sua clientela, você que acostumou o seu público a pagar pouco por aquilo que você faz, depois você quer passar a valorizar mais. Isso leva um tempo enorme, porque as pessoas ficam mal acostumadas. Ficam extremamente mal acostumadas. Então, mesmo que você não dependa totalmente disso, não importa. Né? Trabalhe como se isso fosse realmente a sua única fonte de renda. Porque quando eu não valorizo isso, eu não estou só desvalorizando o meu lado, eu também prejudico o mercado como um todo. Porque isso afeta diretamente aquelas pessoas que estão buscando posicionamento, né? Que estão realmente precificando da forma correta. Então se atentem a isso, tá? As meninas que trabalham com CLT, façam sim o processo de precificação. Eu sei que tem muitas que estão aí se preparando, né? Que querem muito viver só do artesanato, tá? Eu sei que tem muitas que querem viver só do artesanato, mas precisa ter muito cuidado, tá? E sobre cobrar o justo, deixa eu ler isso daqui que algumas coisas me chamam a atenção. Cobro o justo, mas existem lugares mais baratos. Sim, com certeza, mas valorizo o meu trabalho mesmo. Mesmo porque faço poucas peças. Peças baratas geralmente é serviço escravo. Até mesmo presidiário. É verdade. Esse negócio de preço justo é outro ponto muito importante, né? Às vezes a pessoa fala, tem que ser justo. E aí tem essa ideia de que, né, se eu tô colocando lucro, eu tô sendo injusto com o meu cliente, né? E o justo, às vezes, tá justo para você, mas ainda não é o justo, não é o certo. Tem que fazer o processo de precificação. Tem que fazer o processo de precificação para realmente ver o que é justo. Porque quando você faz o processo, você vê que fala, cara, tá muito injusto. Eu tô fazendo muito errado. Quanto tempo de prejuízo eu tomei, né? Mas sempre é tempo de mudar e fazer essas correções, tá? Então, não tenha medo. Quanto mais a gente se posicionar nesse sentido, né, quanto mais pessoas valorizarem, mais o mercado entende que, poxa, é um trabalho que precisa ser reconhecido, né, porque o posicionamento vem da gente, né, não adianta. Quanto mais pessoas estão fraquejando, mais o mercado monta em cima, né, as pessoas montam em cima de você e você acaba, né, deixando, isso acaba virando muitas vezes uma bola de neve, tá? Então, independente, tá, de ser uma renda principal ou não, se é um hobby, mesmo que você, cara, eu não preciso, meu marido é rico, eu faço isso. Vamos pensar no mercado, tá? Nunca se esqueça do mercado, porque enquanto eu tô, né, me divertindo, mas eu tô vendendo, por que não valorizar? Mesmo que você, sei lá, faça o que você quiser com seu dinheiro, não importa. Não deixe de valorizar, por favor. A gente sempre tem que pensar de forma coletiva, tá? E o quinto passo é eliminar crenças que te bloqueiam de dar esse passo, de começar, né, a se valorizar, a valorizar mais o seu trabalho, de fazer aumentos sem medo mesmo, tá? Não tem que ter medo nenhum, não tem que ter. Se você garante a qualidade do seu trabalho, a entrega que você faz, se você tem clareza sobre tudo que realmente faz parte desse processo de precificação, não tem que ter medo, não tem que fraquejar, tá? E algumas coisas que eu anotei aqui para liberar essas crenças, tá? Que bloqueiam. Primeira coisa, afirmar, né? O que muitas artesãs fazem, afirmam o tempo inteiro,
é que o artesanato não é valorizado. Isso já, né, já tá bem, eu sempre falo sobre isso, mas é uma afirmação, né? Quem aqui nunca falou isso? Quem aqui nunca falou que o artesanato não é valorizado? Que atire a primeira pedra. Mas quantas pessoas não afirmam isso e falam isso o tempo inteiro, porque ninguém valoriza, que o artesanato não é valorizado, né? E isso não é verdade. Existe mercado para tudo, existe o cliente que valoriza e existe aquele que não vê valor e tá tudo bem. E para esse a gente dá tchau, né? A gente tem que abraçar aquele cliente que realmente valoriza muito o nosso trabalho, tá? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Essa bolsa aqui eu ainda não lancei nas minhas redes sociais, tá? Eu devo colocar entre hoje à noite ou amanhã. Não sei ainda. Olha só. Essa peça aqui eu divulguei em primeira mão hoje para minha lista VIP, tá? Eu fiz como edição limitada, porque realmente é uma edição limitada. Ai, que linda, gente. Essa é minha, porque é óbvio que eu peguei uma pra mim, porque eu não sou obrigada a fazer uma bolsa linda dessa e não ficar com uma peça dessa pra mim, né? Então eu chamei essa bolsa de bolsa blogueirinha. Ela foi inspirada no aplicativo Instagram. É uma máquina fotográfica, que maravilhosa, né? Então edição limitada, ela é feita com couro ecológico, não é qualquer material, tá? E aí eu divulguei em primeira mão essa bolsa na minha lista e o valor dela é R$129, tá? E eu vendi 3 peças hoje na minha lista de transmissão, tá? Se eu faço o processo de precificação, quando eu faço o processo de precificação dessa peça, tudo no detalhe, com certeza o valor dela seria muito mais abaixo, né? Só que aí eu valorizo muitos pontos, né? O ponto de ser uma edição limitada, não é uma peça, é mais do mesmo? Olha, sim, se você pesquisar essa bolsa, sei lá, no Google, no Elo7, coloca lá bolsa em Instagram, até dei uma pesquisada. Não achei muitas coisas, não é uma peça muito comum. E igual a minha, você não vai achar exatamente igual, né, nesse formato, e os detalhes de alça, o material, não vai achar. Então é realmente uma peça exclusiva, é uma edição limitada. Olha, se você quer, eu vendo, hein? Se você quer, eu vendo. É edição limitada, só 7 unidades, porque eu não tenho dimensão, previsão de quando eu vou ter esse material aqui. Se eu vou comprar de novo, se eu não vou, tá? Eu poderia ter cobrado menos? Cara, poderia. Mas por que eu vou cobrar menos numa peça de edição limitada, numa peça exclusiva, diferenciada, que atende pessoas que têm gostos muito específicos, uma matéria-prima de extrema qualidade? Por que eu vou cobrar menos por uma peça escassa, né? Que a maioria das meninas vão se estapear para comprar, tá? Então, precisa valorizar, principalmente aquilo que é diferenciado. Não tem que ter medo de cobrar. Então, eu coloquei realmente uma margem de lucro, né, maior, né, e eu levo muitos pontos em consideração. Nessa venda, por exemplo, as peças que eu vendi, elas foram todas vendidas no cartão. Então, tem a taxa do cartão que sai da onde? Do lucro, tá? Não tem prejuízo, tem uma margem de lucro menor, tá? Então, não tenha medo e pare de afirmar que o artesanato não é valorizado, tá? Outra coisa, outra crença que você precisa tirar aí é: você vai fazer uma coisa e já fica achando que ninguém vai gostar daquilo que você vai fazer, né? Eu vi que alguém falou assim, eu só faço por encomenda. Posso falar que 90% aí das minhas peças são por encomenda. Mas eu faço, às vezes, alguns produtos à pronta entrega.
né? Porque cara, eu tenho possibilidade de fazer, eu vou em busca da venda, né? Eu não fico só deixando, né, o pedido chegar. Então, se eu tenho a possibilidade, eu posso investir naquele material, isso não vai me prejudicar, mesmo que fique parado por algum tempo, não venda de imediato, eu faço também sob encomenda, tá? Mas aí se eu faço isso daqui, né, e já coloco na cabeça, ai, vou fazer 7 peças. 7 peças foram feitas essa daqui. E se ninguém gostar? E se ninguém comprar? E se ninguém achar? E se todo mundo achar feio? E se não tem método que funcione? Eu sempre falo sobre isso, né? A energia que a gente coloca nas coisas é essencial. Claro que assim, não faço tudo no achismo, não é isso. Né? Quanto mais bagagem você tem um time das coisas, né? Você tem uma percepção, né? O estilo, o que as suas clientes gostam mais, o que elas curtem mais. Então eu tomo isso, né, como ponto de partida para quando eu vou, né, de repente planejar uma ação de vendas, para quando eu vou montar peças a pronta entrega, para quando eu vou comprar material, eu já tenho uma percepção, meu trabalho já tem uma identidade, isso tem tudo a ver, né, com a minha marca. São bolsas descoladas, coloridas, então as pessoas, elas entendem isso também, tá? Só que se eu fico criando esses bloqueios, eu deixo de agir, né? Eu não vendi as 7 peças hoje. Eu não vendi tudo na lista como eu gostaria de ter vendido, mas eu vendi 3 peças. Então eu tenho outros meios aí para divulgar. Tem as redes sociais que eu ainda não compartilhei. Tem a minha loja no Elo7 que eu posso estar colocando lá. Eu posso fazer um anúncio se eu quiser dessas bolsas. Então a gente precisa buscar meios, né, de fazer com que a venda aconteça. Não é só postar, né, e ficar, ai meu Deus, seja o que Deus quiser. A gente tem que agir, tá? Então, achar que ninguém vai gostar, pare de ficar julgando isso, tá? Tem quem vai gostar e tem que não. A gente nunca pode generalizar, tá? Outra crença, e essa é muito comum, é achar que porque eu estou começando eu não posso cobrar o certo, não posso cobrar o justo. Poxa, eu tô só começando, eu tô aprendendo, eu tenho que cobrar baratinho. E não, tá? Não faça isso. Não faça isso com você. Comece a valorizar o seu trabalho desde sempre. Eu sei que tem muitas meninas que são iniciantes, tá? Então, primeira coisa que você tem que cuidar é realmente... Esse é o nosso curso que vende todo dia. O curso de precificação é um curso que todos os dias nós vendemos aí, no mínimo 10 cursos de precificação, em média. Tem que entender o que você está fazendo com o seu negócio. É o ponto de partida. Se eu já começo errado, as chances de você não conseguir se manter são enormes, tá? Então, não é porque você está começando que vai cobrar qualquer coisa aí, tá? Achar que você não é boa o suficiente, tá? Mais uma coisa. Não me considero boa o suficiente. Se esconde, não mostra o seu trabalho pro mundo, cobra de qualquer jeito, faz tudo que eu já falei de errado aí para vocês, né? Nos pontos anteriores, tá? E pra gente encerrar é o que? Passar a vender de forma inteligente e com lucro, sem achar que está sendo injusta com a sua cliente. Porque você, no momento de colocar o lucro, você vai e coloca, sei lá, só 10, 15, 20%, sendo que dá para colocar mais, na maioria das vezes dá para colocar mais, muito mais, né? Principalmente se você encontra diferenciação no seu trabalho. Se você faz mais do mesmo, não que você não possa
colocar lucro, tá? Você pode e deve colocar lucro, mas muitas vezes você vai entrar na guerra de preço aí. Mas quando tem diferenciação, apresentação, né, a sua vitrine, como está, tudo isso muda, né? O seu posicionamento muda no momento de... Quando eu penso no lucro, eu tenho vários motivos para não ter medo de colocar mais lucro no meu trabalho, tá? Mas são dois pontos que você tem que valorizar extremamente, tá? O lucro, tem que colocar lucro, nenhum negócio sobrevive sem lucro, nenhum negócio sobrevive sem lucro. Mesmo que você trabalhe no cantinho da sua sala, no cantinho do seu quarto, tem que colocar lucro, tá? E precisa valorizar o seu Prolabore, tá? Porque por mais que você esteja só começando, eu tenho poucas vendas ainda, por que poxa, eu vou trabalhar para ganhar R$1.000 por mês? Eu quero ganhar mais. Quero ganhar 2.000, 3.000. Não tenha medo de valorizar o seu Prolabore, tá? Porque são esses pontos da margem de lucro e Prolabore que vão fazer diferença para você. Se eu não valorizo meu Prolabore, ao invés de vender uma bolsa dessa, e cara, ter o justo para mim, eu acabo tendo que vender 3 dessa para ter um lucro razoável, para ter um Prolabore satisfatório. Você fica muito, né, na quantidade, você fica escrava da agulha, escrava da máquina de costura, porque você não está valorizando esses dois pontos, Prolabore e margem de lucro. Eu sempre falo para vocês, assim, a minha ideia nunca foi e nunca vai ser se tornar escrava do trabalho. Esse foi um dos motivos de eu abrir muita mão de muitas coisas também dentro do mercado artesanal, porque eu já fiz de tudo, né? Eu já me peguei trabalhando assim direto, de segunda a segunda, escrava do trabalho, realmente. Né? Já deixei muitas vezes de cobrar o correto, sim, mesmo tendo consciência. Às vezes a gente acaba agindo pela emoção, metendo os pés pelas mãos. Mas eu jamais vou querer, eu e minha mãe principalmente. A minha mãe vai fazer 61 anos, a minha mãe tem fibromialgia. Pensa o que é uma pessoa que costura com fibromialgia. Né? Tem dia que ela não tem condição de trabalhar. Não tem condição nenhuma. Eu também sinto muitas dores no corpo. A gente precisa respeitar os nossos limites. Tem que se cuidar da saúde, mas o nosso trabalho existe muito do nosso físico. E se eu não valorizo isso, cara, quem é que vai valorizar se eu não valorizo a minha mão na massa, tá? Então, se eu posso ter lucro e um Prolabore justo, né? Porque não é só justo para quem compra, é justo para quem faz, principalmente. Então, você precisa se libertar, né, desses medos aí para não cair nessa armadilha aí de virar escrava do seu trabalho. Escrava do seu trabalho, né? Precisa ser gostoso, precisa ser leve, né? Ter liberdade, flexibilidade. Essas são as vantagens de você empreender. Você tem a responsabilidade, mas você tem flexibilidade também, tá? E se você se torna escrava de tudo que você está fazendo aí, o prazer ele vai indo embora. Ele vai indo embora porque você se pega muito cansada, muito exausta. Isso não é bom, isso não é saudável. Isso não é saudável, tá? E aí, olha só. Eu vou responder as perguntas, tá? Deixa eu ver a hora que é aqui. Eu vou responder as perguntas. Ih, chegou várias aqui, hein? Vamos lá, deixa eu ver como que eu faço aqui, porque eu nunca... vamos lá.
Xaxá, é correto repassar os juros do cartão para o cliente ao efetuar uma venda? Com certeza, né? Com toda certeza. Gente, quem paga é o cliente, você não tem que pagar por isso. Frete é a mesma coisa, você não tem que pagar por isso. Frete grátis, salvo exceções, né? Porque sim, existem exceções de promoções que realmente o frete é grátis, mas a maioria tá tudo embutido no preço do produto, com certeza. Você não tenha dúvida, tá? Então tem que repassar sim, né? Como eu ensino no curso de precificação, que eu abordo esse assunto no detalhe no curso, tá? Eu não sei como a venda vai acontecer, né? E é muito complicado você ter um valor, eu particularmente não gosto. Tem gente que faz assim, né? E tá tudo bem, não existe o certo ou o errado, né? Eu vou pela parte mais prática mesmo, tá? Tem gente que coloca pagamento à vista, um valor, pagamento no cartão, outro valor, tá? Eu sempre me baseio nas grandes marcas, eu tenho isso como visão para mim, tá? Então é um valor independente da forma que a pessoa vai pagar. Como eu não sei, né? Eu não sei como aquela venda vai acontecer. Onde eu trabalho isso? Na margem de lucro, tá? Se você não assistiu a aula margem de lucro, você tem lucro com seu artesanato? Essa foi a primeira aula das lives, tá? Vai lá no Telegram e assiste, tá lá o link. Só quem tá lá que vai assistir, dia 13 ou 14 tá lá a data, eu vou tirar esse conteúdo de lá, tá? Então, assim, um conteúdo que eu poderia cobrar de você e eu estou dando essas aulas para vocês, tá bom? Então, como eu calculo isso? Na margem de lucro. Eu não sei como a venda vai acontecer. Então, vamos supor que eu fiz o processo de precificação, coloquei tudo ali, aí eu decido que vou colocar 20% de margem de lucro. 20% de margem de lucro, beleza. Só que, vamos supor que aquela pessoa vai pagar com cartão. E aí as taxas mudam, né, de operadora, aí você tem que ir atrás de uma operadora que... Não vou entrar nesse assunto aqui, tá? Porque tem muitas aí no mercado. Que tem a menor taxa, tá? Se você coloca 20% e a pessoa paga com cartão, cara, seu lucro ele vai pro saco, né? Que nem é seu, na verdade. E muitas vezes pode ser que você até tome prejuízo por isso. Então, eu coloco uma margem que eu consiga trabalhar com taxa de cartão. Então, é de 30 para mais. De 30 para mais. Eu não coloco menos que 30. Porque se essa venda vai acontecer com cartão, geralmente é mais de 50 que eu coloco, para ser bem honesta com vocês, tá? Não coloco... E sem medo. Sem medo mesmo. Se a pessoa vai pagar com cartão, eu não tô tendo prejuízo. Nada tá sendo prejudicado. O meu Prolabore não tá sendo prejudicado. Os custos com despesas fixas e variáveis não está sendo prejudicado, tá? E o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição na minha margem de lucro, certo? É isso. Mas quem paga é o cliente, tá? Quero te ver sorrir? Oi, Pati! Quem paga é sempre o cliente, não é você, tá bom? Tô muito séria, gente. Eu estou séria. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ih, tem muita coisa aqui. Como lidar com parentes que desvalorizam o nosso trabalho por estarmos começando e querem muito desconto? Se ninguém é obrigado a nada. Eu não tenho medo em relação a isso. Você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a dizer não e ser honesta. Olha, tio, tia, primo, prima, não vamos misturar as coisas, tá? Eu tô começando, eu preciso do seu apoio. Se eu te der um desconto, eu não tô tendo seu apoio. O meu negócio ele vai ser prejudicado.
Eu não cheguei nesse valor no achismo. Esse preço ele está sendo cobrado porque isso é o meu trabalho, esse é o meu negócio. Você tem que se posicionar. O valor é esse. Infelizmente, eu não consigo trabalhar com desconto. Você pode dar, é uma escolha, né? De repente você pode tirar do lucro aí se você quiser, mas não é justo. Porque você nunca vai conseguir sair disso. As pessoas vão sempre continuar fazendo a mesma coisa com você. Sempre, 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 sempre. Tá? Então não dá desconto. As pessoas precisam te apoiar. Se não estão te apoiando... E assim, no final, depois fica tudo bem, sabe? E se não ficar também, você acha justo com você? Não é justo, né? Então é aprender a dizer não, né? Não só para parente, mas para clientes também, tá? Não deixe de se posicionar, porque vai chegar muitos clientes que vão pedir desconto. E quanto mais você diz não, menos acontece. Quanto mais você aprende a dizer não, menos acontece. Hoje é muito difícil pessoas pedirem desconto para mim, porque eu digo não. Eu digo não. Eu que decido se dou ou não. Nunca... Não que é errado dar desconto, né? Mas você entra num ciclo sem fim. Você acha que tem que dar, porque se não dar desconto você vai perder, né? Então, existem meios de você contornar isso, né? Eu foco sempre na questão do presente. Olha, eu não consigo te dar desconto, eu vou te mandar um presente. Você pode usar isso também com essas pessoas, tá? O presente é sempre uma cartinha na manga, tá? Mas se eu te der um desconto, eu não consigo manter a qualidade do meu trabalho, que é uma verdade, né? É uma verdade. Se eu dou desconto, eu não consigo manter a qualidade do meu trabalho por muito tempo. Porque para manter qualidade, você precisa se especializar, você precisa entender do mercado, você precisa fazer curso, você precisa investir em várias coisas. E aí não rola, tá? Então, o principal é aprender a dizer não, tá? Eu, na precificação, não posso usar o valor da minha hora de trabalho. Eu, na precificação, não posso usar o valor da minha hora de trabalho, pois se eu usar, deixa caro. Mas, gente, isso é uma conta para mim que não fecha, tá? É uma conta que não fecha, porque é caro para quem? Para quem que é caro? A gente usa muito, né? Eu gosto muito de usar o modelo da Apple, né? É caro para quem? Para quem que é caro? Será que é caro? Eu acho que vai muito do posicionamento e assim, de fato, o que é muito comum acontecer? Você fez o processo de precificação, mas às vezes o processo de produção acaba levando mais tempo do que o tempo real. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque, olha só, em um dia nós fizemos... foram 7 peças. Nós começamos a fazer no começo da semana. Minha mãe terminou ontem, mas tinha feito outras coisas. Mas ontem foi foco total nessas peças. Então só ontem foram 5 peças dessas. 5, né? 5 bolsas em um dia. Pô, são 5 bolsas em um dia. Praticamente eu já tinha, né, cortado tudo e a minha mãe ali na máquina. Mas foi feito em produção, né? Só que a gente precisa ter essa visão, essa percepção, essa clareza, porque às vezes eu sei que eu consigo fazer mais em menos tempo. Só que as interferências, e aí precisa tomar cuidado com isso,
as interferências acabam levando um tempo maior de produção. Às vezes uma coisa que você leva 1 hora para fazer, se você pegar firme, se você não tiver interferência, você acaba levando, sei lá, passa o dia ali fazendo. Só que você sabe que dá para fazer em menos tempo. Você entende isso? Então vocês precisam ter esse time. Vocês precisam ter esse time. Às vezes, né, é uma peça nova e tal, mas você tem que ter um parâmetro com base em outras peças, em outras experiências. Você sabe que dá para fazer numa velocidade maior. Então, assim, né, às vezes, por exemplo, eu sou meio tartaruga. Eu não gosto de fazer as coisas correndo. Eu não gosto de fazer com pressa. Lá em casa, né, com a rotina de casa, esse negócio de quarentena, as crianças em casa o tempo inteiro, é uma coisa que atrapalha. Atrapalha, gente. Eu não sou diferente de vocês, não sou. Mas eu não posso levar as interferências em consideração. Então, gente, ó, vamos pensar um pouco. Então, ficou caro por quê? Será que você não está colocando horas a mais, mas será que não dá para fazer em menos tempo? Mas por mais que você fique mais tempo ali, aí sim você vai estar sendo injusto com o seu cliente. Porque isso é uma responsabilidade minha de produção. Eu sei que se eu pegar firme, sem parar, sem mexer no celular, sem parar para ir no varal, para atender o vizinho, eu sei que eu termino em menos tempo. Então precisa ter essa responsabilidade no momento de precificar. Tá? E outra coisa, de repente você eu tô colocando o preço certo, o tempo certo ali de produção, ficou caro. Então você me desculpa, mas então você não vai valorizar o seu trabalho? Como não vai valorizar o seu trabalho? É caro para quem? Não atingiu o cliente certo. Não, tá faltando posicionamento, tá faltando mostrar isso, mostrar que o seu trabalho realmente tem valor, porque não dá para generalizar. Será que você que tá achando caro? Às vezes você que tá achando caro. Se você não enxerga o valor, as outras pessoas não vão enxergar também, tá? Mas eu vejo que isso acontece muito. Pessoa leva em consideração horas a mais e tem que ter esse time, tá? Vamos para mais. Eu vou responder mais 2, tá, gente? Já são. Essa daqui eu achei interessante. Eu trabalho com kitbooks. Eu nunca sei falar direito essa palavra em inglês. Kitbooks, enfim, meu inglês é péssimo. E brinquedos educativos. E não estou tendo lucro. Como posso lucrar? Colocando lucro, gente. Não tem outra resposta. Não tem outra resposta. Precisa colocar a margem de lucro. Não tem outra forma de lucrar. Se não tá tendo lucro, e assim, às vezes você tá confundindo as coisas aí, tá? Porque o lucro, o que é seu é o Prolabore, que nós vamos falar sobre isso na próxima aula, tá? O que é seu é o Prolabore. E, ó, tem uma oportunidade para oferecer para vocês daqui a pouco, tá? O que é seu é o Prolabore. Lucro fica ali, ó, reservadinho, tá? Você não tem que pôr a mão, é para você fazer investimento. O lucro é da empresa, ele não é nosso, tá? O que é seu é o Prolabore, bom? A única forma é incluindo isso no processo de precificação, né? Você só sabe se tá tendo lucro ou não quando você faz realmente o processo de precificação. Não tem outra forma, tá? Tem que valorizar a sua hora e tem que valorizar o seu... tem que valorizar o lucro, tá? E mesmo que você ainda não esteja atingindo, porque às vezes é assim, ó, gente, você coloca lá 2.000 de Prolabore, tá? No mínimo isso, gente, menos que isso, pelo amor de Deus, tá? Coloca lá 2.000 de Prolabore, beleza? Aí, você não vendeu nem 2.000, como eu vou tirar 2.000?
Cara, a sua hora está valorizada. Você fez o processo de precificação, você sabe que de R$129, eu sei que R$40, tô fazendo de cabeça aqui, tá? Eu sei que R$40 é meu. Então isso me pertence. Tanto é de lucro, tanto é para as outras despesas. É isso, tá? Você sabe de cada venda que acontece o que pertence a você, tá bom? Mais uma Opa, não! Olha eu apertando os botões errados aqui. Mais uma pergunta. Xaxá, e se a pessoa quer comprar em grande quantidade, eu dou desconto? Então, teoricamente, quando é uma compra maior, não é uma regra, mas quando é em quantidade, você não é uma obrigação, mas tem um preço menor. Ah, mas tem que tomar cuidado, porque assim, ainda assim você precisa ter lucro, tá? Tem que ter lucro. Não pode deixar de considerar o lucro. Aí você vai ganhar, né, mais aí na quantidade, você tem que considerar todos os outros itens, aí você vai ter uma diminuição na margem de lucro. É a única coisa que você pode mexer, é no lucro. Mas ainda assim tem que considerar mesmo que mínimo, né, porque o seu trabalho, a sua mão de obra não pode ser desvalorizada de forma alguma, tá bom? Eu vou falar sobre isso agora, que eu vou falar da oportunidade para vocês, tá? E eu vou falar rapidamente sobre o curso de precificação, beleza? Vocês me dão essa licencinha? Então, olha só, meninas, no começo da live eu falei que ia ter uma oportunidade para vocês, tá? Falando um pouquinho aí do nosso curso de precificação. Qual é a oportunidade que eu vou oferecer para vocês, tá? Hoje o nosso curso, ele é vendido por R$97, tá? O que vem, qual é o pacote do nosso curso de precificação? Tanto de coisa boa que tem lá dentro. Olha só. R$97, a calculadora de preço, a planilha de precificação, cada coisa tem um preço dentro do curso, que são muitas coisas, tá? Então, eu vou detalhar para você o que é cada coisa e quanto custa cada coisa, tá? Se eu fosse cobrar de você só a planilha de precificação, sem as aulas do curso, tá? Só a planilha que você coloca tudo lá, o preço tá ali, só a planilha, ela vale R$97, tá? R$97. O curso de precificação, onde eu explico todos os conceitos de precificação, que são as aulas, onde eu explico o que é lucro, o que são despesas fixas, o que são despesas variáveis, como você define Prolabore, tem todas essas dúvidas que vocês estão tirando aqui, eu tenho tudo explicado no detalhe lá dentro do curso, tá? Só esse curso você pagaria R$197, mas eu estou dando ele de presente para você. Presente meu para você, tá? Mais duas coisas muito boas que fazem parte desse pacote. Fluxo de caixa, que é uma coisa que você tem que fazer, né, diariamente, que é o dinheiro que entra e dinheiro que sai, dinheiro que entra e dinheiro que sai. Lá eu explico como você preenche, tudo que deve ser considerado, tudo no detalhe, tá? Mais um registro de vendas. O que é o registro de vendas? É mais uma planilha que foi desenvolvida pensando em você, em como você vai direcionar cada venda que acontece. Porque às vezes você definiu a sua meta ali do mês, mas vamos supor que você não bateu a sua meta, mas você precisa saber o que é seu, o que é da despesa fixa, o que é despesa variável, o que é lucro. Então, essa planilha, esse registro de vendas, ele organiza tudo isso para você. Então, eu vendi essa bolsa, eu vou colocar lá o valor dela,
né? E ela vai depois fracionar tudo para você. Então você sabe o que é seu, né? Se você quiser, por exemplo, fazer uma retirada semanal, uma retirada quinzenal ou por mês, você tem essa liberdade porque você tem isso controlado. Poxa, eu tô precisando, né, sei lá, de um dinheiro para mim, para alguma coisa. Então eu sei que desses R$ 500 que eu vendi nessa semana ou nessas 2 semanas, eu sei que eu posso tirar sem medo, com responsabilidade, eu sei que eu posso tirar R$ 100, que R$ 100 são meus. Então, o controle do registro de vendas, ele serve para isso, tá? Mais o fluxo de caixa. Isso vale R$ 47, mas eu não estou cobrando, eu estou dando de presente para você também. É um presente meu para você, tá? Um super bônus, esse super bônus mesmo, tudo isso daqui que eu tô passando para vocês é bônus, é presente, eu não tô cobrando. Um super bônus, lista VIP no WhatsApp. Como trabalhar com lista VIP, que é uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Como eu vou trabalhar com lista VIP, vender com lista VIP através de ações de vendas. Então eu tenho um pontapé para você começar. Você que tem medo, que não sabe como fazer, que quer trabalhar de forma profissional com lista VIP no WhatsApp, eu tenho esse super bônus que, se eu fosse cobrar, seria R$ 97, mas eu estou dando de presente para você, tá? E tem mais um material para você organizar a sua rotina no ateliê, um material imprimível com folhas, né, para você realmente organizar a sua rotina no seu ateliê. Material para você imprimir, são vários arquivos, tá? R$19. Se eu fosse somar tudo isso, a calculadora, o curso de precificação, fluxo de caixa, registro de venda, explorando lista VIP no WhatsApp e organização de rotina do ateliê, tudo isso seria vendido por R$457, tá? R$457. Mas hoje você compra, se você for clicar lá no link agora, você vai pagar só R$ 97 e você ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 9,70, certo? Esse é o valor de tudo isso. Você só tá pagando, na verdade, a calculadora. O resto eu tô te dando. É tudo presente meu para você. Mas eu disse que eu tinha uma oportunidade para vocês, certo? Eu consegui 3 cupons apenas, tá? Para quem ainda não tem o nosso curso de precificação. Um super desconto, tá? De 97 por R$ 79,90, mas são só 3 cupons, tá? Qual é o cupom? O Binho vai colocar aí no comentário, com letra maiúscula. O nome do cupom é Cupom Live. Cupom Live, tudo junto. Cupom Live, o Binho tá escrevendo aí. Só que você tem que ser rápida, porque são só 3 cupons, tá? Então, de 97 por R$ 79,90 ainda dá para parcelar em 12 de R$ 7,99, tá? Então, no link que você vai encontrar lá na bio, depois eu vou colocar nos stories, terminando a live eu vou colocar lá nos stories, o arrasta para cima, tá? Para facilitar o caminho para vocês, mas é super fácil. Se você tiver alguma dúvida, chama no direct que a gente manda o link para você. Mas são só 3 cupons, tá? Cupom LIVE. Se você clicar para preencher o cupom e não conseguir comprar, é porque provavelmente ele já foi utilizado, tá bom? Então, cupom LIVE, só hoje, só 3 cupons e de 97 por R$ 79,90 ou em 12 de R$ 7,99, tá? E aí, pode ser, né, que você esteja vendo essa aula gravada, né? Com certeza, é muito provável que você não consiga mais usar esse cupom, porque provavelmente ele já vai ter sido esgotado. São só 3 cupons, tá? Que a gente conseguiu com a plataforma de vendas. Então, eu trouxe esse presente aí para vocês. Realmente é uma oportunidade única, porque é um investimento que você está fazendo aí, né? Para aprender de uma vez por todas a precificar corretamente, parar de dar murro aí em ponto de faca, né, e valorizar o seu trabalho, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu quero saber se vocês gostaram da nossa aula de hoje, se vocês aprenderam,
tá? Na próxima aula, eu vi que teve alguém que perguntou sobre lucro, mas se eu não me engano foi uma pessoa que falou que comprou o curso. Tem tudo no detalhe lá, tá? Qualquer dúvida que você tiver em relação ao conteúdo do curso também, você tem um acesso dedicado por e-mail, por suporte, pode mandar que a gente responde para vocês, tá bom? Mas tem tudo detalhado, tudo no tintim por tintim, é um curso muito completo, tá? É um custo-benefício incrível, tá? E na próxima aula nós vamos falar sobre Prolabore. Lucro nós já falamos, nós vamos falar como definir o Prolabore, tá? Para chegar um valor ideal aí, porque eu sei que muitas pessoas têm medo de fazer isso, né? Tem medo de valorizar, tá bom? Então, sem dúvidas, vamos fazer o nosso print, coraçãozinho. Eu fico super feliz quando vocês printam a live e aí você me marca nos seus stories, tá? E me conta aí qual foi a sua maior sacada, o que você aprendeu na aula de hoje, tá? Que bom, Lena, arrasou! É isso aí, muito bom quando a gente aprende, né? Porque aí a gente já começa o negócio com clareza, né? Sabe que se não colocar todas essas coisas aí, acaba tendo prejuízo, né? Vamos fazer um print, então? Deixa eu tirar esse cabelo de trás da orelha. Me marca nos stories! Bom, essa live vai ficar salva, tá? Eu vou compartilhar ela lá no Telegram. Se você perdeu as aulas anteriores, o link das outras aulas estará disponível lá, tá bom? Meninas, então é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? Aprendi com vocês também, sempre aprendo com vocês. E eu espero vocês na próxima quarta, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.